que você acha que é a principal armadilha financeira hoje que a gente tem aqui no Brasil? Desconhecimento. Como Não assim? faltam soluções, não faltam produtos. Se eu quero dinheiro emprestado, tem recurso barato. Muitas vezes, por falta de conhecimento, vai acontecer uma situação em que eu vou tentar financiar qualquer coisa. Pode ser minha casa, pode ser meu carro, pode ser meu curso no financiamento educacional. Posso financiar um equipamento qualquer. Quando eu evito financiamento para fugir das dívidas e tento pagar à vista, assumo prestações, o financiamento custaria mais barato que o empréstimo. Mas eu não tenho um plano me dizendo que eu devo financiar algo mesmo quando eu tenho dinheiro, né? Então eu evito um financiamento e quando eu assumo prestações e lá na frente alguma coisa dá errado, eu não consigo fechar o orçamento, eu recorro a empréstimo. Empréstimo é sempre mais caro que financiamento. Tem pessoas que não têm condições de ponderar entre empréstimo e financiamento. Cara, eu preciso da casa, eu preciso do carro, eu preciso do computador e não tenho que escolher, eu vou financiar mesmo. Só que muitas vezes a pessoa não percebe que ao assumir uma prestação pesada, ao comprometer muito o orçamento, a conta pode estar fechando hoje, mas virão elementos como imprevistos, inflação, gastos que não foram planejados, que vão fazer com que eu não consiga pagar aquela prestação. O que cabia no orçamento não cabe daqui a alguns meses. Então, mesmo que eu não tivesse planejado o empréstimo, eu acabo caindo nele. O que nós precisamos? Nos acostumar a viver um degrau abaixo, adotar um estilo de vida um pouquinho mais simples, não para empobrecer nossas escolhas. Vamos supor que eu possa pagar R$1.000 de aluguel. Cara, se eu posso pagar 1.000 de aluguel, o ideal é pagar 800. 800 eu vou morar num apartamento, numa casa talvez menor. Mas morando numa casa menor, eu ainda tenho a verba de 200 por mês para talvez a cada final de semana tenho R$50 para sair de casa e curtir um circuito cultural, fazer uma experiência, participar de um curso, fazer uma pequena viagem, que vão contribuir para o meu desenvolvimento profissional, cultural, como ser humano. Se por outro, não, eu consigo pagar R$1.000 e eu pago os R$1.000, não me resta nada a não ser ficar fechado em casa. Vendo talvez o futebol, a Netflix, alguma coisa ali que, tô tendo algum lazer, mas não estou evoluindo como ser humano. Então, nos falta essa visão um pouco mais estratégica de diminuir o custo de vida para ter uma vida mais rica, para evoluir como ser humano, para criar mais contatos, aumentar minha renda e daqui a pouco com uma renda maior eu estou pagando o aluguel de R$1.000. Não porque ele cabe no orçamento, porque eu podia pagar um de 1.250, mas eu subi um degrau já que eu estou evoluindo na minha renda também. Posso falar uma coisa que você disse que desperta uma coisa que eu sinto no meu relacionamento? Minha família não tem dinheiro nenhum, assim. Minha família, a gente foi conquistando as coisas ao longo da vida, mas a gente já teve muito mal de dinheiro. E minha namorada, ela já tem uma condição um pouco melhor. E uma coisa que eu acho muito curioso quando eu vejo o relacionamento da minha namorada com a família dela e a que eu tinha com a minha família, são as conversas que ela tem com o pai dela. E eu vejo que são assuntos que às vezes, quando você tá às vezes numa classe mais baixa, quando você tá num lugar que não tem tanto acesso, e eu vivi um momento da vida que não tinha internet, não tinha esse conteúdo tão abundante que a gente tem hoje. Tem certos papos que não vêm. E acho isso muito louco, de quando eu tô conversando com minha namorada, mas eu sempre falei disso com meu pai, você nunca falou isso com o seu? Não. Meu pai falava junta dinheiro, ou trabalha pra conseguir um salário melhor. E eu sinto que é isso, assim, essa informação não chega no brasileiro, né? Às vezes é meio que o mito da caverna do Platão, sabe? Você tá na caverna, você nem sabe o que tá lá fora, porque você tá preso olhando pra parede, né? O que acontece é que há uma evolução nesse processo todo. Na verdade, quando você falou para minha família não tem dinheiro, as famílias hoje elas são muito mais ricas que no passado, mesmo quem vive em comunidade. Né? No passado, pessoas do meu nível de renda, do seu, a maioria das pessoas gastavam 80-90% da renda com comida. Nossa. Trabalhavam para pagar comida. Tinham algum conforto? Não. É só ver nos filmes, roupas eram herdadas, né? Casa passava de pai para filho, as pessoas não compravam casa como a gente compra hoje. Hoje, mesmo quem ganha muito pouco tem o seu celular. Como todo mundo sabe, a capacidade de um telefone celular é maior que os computadores que levaram os astronautas para a Lua, né, em 69. Então nós temos acesso a conhecimento, a educação, nós estamos numa evolução e o que acontece é que talvez o papo que a sua namorada tem com o pai dela não teve com o avô dela. O papo que talvez falte na sua família é porque você esteja num estágio dessa evolução financeira em que seu pai está proporcionando para você um conforto que ele não teve. Ele quer meio que facilitar um pouco desse acesso, quer evitar conversas espinhosas, porque ele tem erros sendo cometidos nesse processo. Financia um negócio, se arrepende, né? Todo mundo que entrou no financiamento de 30 anos da casa se arrepende disso, sabe que não deveria fazer, enfim. Mas ele está aprendendo na prática. E se ele começar a falar muito mais de dinheiro, talvez vai expor muitos dos erros que ele está cometendo. Porque ele não teve educação financeira na escola, como você também não tem, mas talvez seus filhos vão ter. Então é muito provável que a conversa que você vai ter com seus filhos seja muito mais fluida, natural, porque a geração atual dos mais jovens, que está na escola, está saindo da escola, já não pensa em ter casa própria. Eu tenho batido papo com um pessoal de 25, 28, 30 anos que está perguntando, será que eu devo ter um carro? Eu ainda não sei dirigir.
Sendo que na minha geração, aos 18, todo mundo queria dirigir. Então, o que acontece? Meu filho, com 15 anos, ele já pensa nas experiências que ele vai ter no mundo. Se eu falo, mas filho, e a sua casa, seu carro? Ele fala, mas não preciso ter casa e carro, estou pensando em alugar, dividir com os amigos, morar num barco, né? Morar cada hora numa estação de trem diferente. Ele tem umas ideias assim, mas se você perguntar quanto ele espera em ter patrimônio, ele vai saber dizer o quanto ele quer ter de patrimônio aos 18, aos 24, aos 30, aos 35 anos, porque ele quer ter investimentos que gerem renda, que proporcionem experiências. É uma conversa totalmente diferente que eu tive com o meu pai, que me ensinou muito pouco sobre investimento. Eu acho natural isso, eu acho que você deve provocar, não conversa sobre dinheiro, mas principalmente sobre planos. Pô, se a gente for pensar numa viagem em família, se a gente for pensar, pai, onde você vai morar quando se aposentar, ou enfim, qual vai ser o estilo de vida daqui a um tempo... Quando começa a falar sobre sonhos, naturalmente começa a falar sobre caminhos alternativos, sacrifícios que podem ser feitos, como investir para aquilo acontecer. E essa conversa ela evolui num crescente exponencial. Quanto mais você fala, o conhecimento mais se multiplica. É natural. O que eu faço no meu trabalho é provocar as pessoas a conversar mais sobre dinheiro. O livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos basicamente diz: falem sobre o assunto, ponham duas cabeças para pensar junto, que vocês vão encontrar soluções melhores do que cada um pensando sozinho. E isso tem que acontecer.